Se você olhar aqui o mês de julho, nós investimos R$ 115 mil. No filtro do mês de junho, quase R$ 600 mil. E no mês de maio, que foi o auge da captação para o lançamento, praticamente R$ 1 milhão. Isso sem contar também o investimento que foi feito no Google Ads. O que eu vou te mostrar nesse vídeo são os pilares de tráfego e escala que você tem que ter no seu negócio digital para você conseguir chegar no ponto de investir mais de R$ 1 milhão dentro do mesmo mês e mesmo assim ter lucro no seu negócio, ou se você prestar serviço de tráfego, igual é o nosso caso aqui, conseguir entregar lucro para o seu cliente. Fala, meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e o que eu vou mostrar aqui para vocês é um caso de um cliente nosso, né, de um projeto, de um lançamento que a gente tocou toda a parte de tráfego e toda a parte de BI, lead scoring e dados, que investiu durante toda a campanha R$ 1.700.000. Sendo que desse 1.700.000, 1.200.000 mais ou menos foi só para captação de lead. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo são os princípios de tráfego pago e de otimização de campanhas de tráfego pago que permitem que você consiga colocar esse volume de investimento sem ter que correr um volume muito grande de risco. E qual que é o grande problema que a gente tem de um lançamento? Na grande maioria das vezes, a gente começa uma captação 3, 4 semanas antes, traz um volume grande de lead, investe um valor significativo, que nesse caso aqui ultrapassou R$ 1 milhão, e após alguns dias, depois de começar as lives ou as aulas do lançamento, você vai abrir o carrinho e praticamente torcer para que o seu dinheiro volte. E o que eu vou trazer nesse vídeo também vai te ajudar a mitigar esses riscos, a reduzir a probabilidade do seu lançamento dar prejuízo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, uma das coisas que são mais importantes da gente fazer é o seguinte: a gente sempre bater o volume de leads que a gente de fato tem, o volume de leads que de fato estão entrando na nossa base com o que o gerenciador de anúncios está trazendo. Vou fazer um filtro aqui de 2 meses para pegar as campanhas que tiveram o maior volume de investimento. A gente teve essa campanha, né, aqui de captação, né, a nossa campanha de teste, eu já vou entrar um pouco mais na nossa estrutura. Mas, se você olhar aqui dentro do nosso conjunto de anúncios e você for olhar a configuração, você vai ver que a gente estava usando nessa campanha, em boa parte das campanhas, a gente sempre vai fazendo testes, que a configuração de atribuição está de clique em 7 dias e visualização em 1 dia. O que isso significa em termos práticos? O próprio Facebook explica aqui para a gente. Mas em linhas gerais, o que ele quer dizer com esse clique em 7 dias e visualização em 1 dia? Significa basicamente o seguinte: se alguém clicou no seu anúncio hoje, tá? Clicou no seu anúncio, foi para a sua página de captura, mas por acaso ele não converteu. Mas por acaso ele não converteu nesse momento. E depois você mandou um e-mail para ele, ou pegou, ele foi na sua bio, ele começou a te seguir e converteu no orgânico. Se ele fizer essa ação de conversão até 7 dias após o clique, o Facebook vai falar o seguinte: essa lead é minha, tá? Então lá no seu gerenciador de anúncios, pode ser que 2, 3 dias depois que aquela pessoa clicou no seu anúncio, ela seja contabilizada como uma conversão. Ou se essa pessoa viu o seu anúncio, foi lá na sua bio e converteu pela bio do seu Instagram, essa campanha, esse conjunto de anúncios também vai virar e falar: essa lead é minha. Então é natural que quando você usa uma configuração como essa, a Meta, o gerenciador de anúncios, vai te trazer um custo por cadastro que é menor, mais baixo do que aquele que você viu exatamente naquele dia. Por quê? Muitas vezes o Facebook ele vai estar trazendo, né, atribuindo a ele leads que convertem de outros canais, simplesmente pelo fato daquela pessoa ter visto o seu anúncio em algum lugar, ou dela ter clicado, mas não ter convertido. Então, é natural que quando você coloca esse modelo de atribuição, o valor que vai aparecer aqui dentro da meta seja um pouco mais baixo do que ele de fato é. Porque às vezes essa pessoa está
clicando na meta e convertendo pelo Google. O Google vai virar e falar, essa lead é minha, a meta vai virar e falar, essa lead é minha. Então, de repente, você pode ter, fazendo uma contazinha de padaria, 10 leads que o Facebook falam que é dele, mais 10 leads que o Google falam que é dele, então no total você teria que ter 20 leads, mas como tem essa treta de configuração de atribuição, você tem 14 leads. Se você fizer uma conta de 10 do Facebook e 10 do Google, seu custo por lead vai parecer mais baixo do que ele realmente é. Como que a gente faz para mitigar esse risco? A gente criou um dash, né? A gente implementa dash de captação para os nossos clientes, que permite que a gente veja quanto que está o custo por lead real das campanhas de tráfego. Então a gente pega via UTM as leads que se cadastram na ferramenta de e-mail, a gente pega as UTMs, vê que as leads que estão vindo de fato do Facebook Ads, do Google Ads, divide pelo valor investido e traz esse valor do dash. Então a gente pega de fato o last click. Marcelo, mas então por que você não simplesmente troca a configuração dessa atribuição? Se você criar um conjunto de anúncio novo aqui, quando você vai criar uma campanha nova de cadastros ou de vendas, a gente consegue alterar a configuração de atribuição para clique em um dia e nenhum em visualização. Mas o que a gente percebeu é que muitas vezes, quando a gente está trabalhando com uma escala mais alta, mesmo com essa roubalheira do Facebook, a gente deixar o clique em 7 dias e a visualização em 1 faz com que o custo por lead real acabe ficando mais barato. Ele dá um trabalho extra, porque a gente tem que fazer essa dupla verificação, né? Então a gente tem que ficar exportando esses dados, né? No nosso caso, a gente usa o Power BI para fazer esses dashboards, para entregar para os nossos clientes, mas a gente percebeu que, de fato, a gente colocar esse modelo de atribuição um pouco mais longo faz com que o nosso custo por lead seja mais baixo, né? A gente consiga ter uma escala maior, a gente consiga ter um resultado de forma geral melhor, mesmo tendo que fazer essa dupla verificação. E aí, algo que é interessante de ser feito é justamente, em alguns casos, a gente fazer o filtro de data. E aí é lógico que em alguns casos a gente tem que comparar tomate com tomate, batata com batata. Então eu preciso vir aqui, sei lá, tenho que clicar aqui no dia 14 de maio e ver de fato quanto que foi o resultado no dia 14 de maio, de acordo com cada um desses públicos. Então eu tenho aqui esse ADV7, eu vou lá no meu gerenciador de anúncios, vou fazer o filtro pelo dia 14 de maio, início e fim, e aí eu vou fazer essa comparação. Aqui eu tenho um custo por lead de 6,89, 363 leads, e se eu for ver aqui no meu dashboard, eu tenho 319 leads de fato, ou seja, o meu CPL nesse dia, dentro desse conjunto de anúncio, na verdade, foi um pouco mais caro que dentro do Facebook Ads. Então é legal você ir pegando esses dois dados, né, olhando esse parâmetro, para você também fazer a otimização de uma forma mais inteligente, mais direcionada para aqueles conjuntos de anúncios que de fato estão trazendo os leads mais baratos e não só aqueles que estão aparecendo no seu gerenciador. O segundo passo é o que a gente faz aqui, o que a gente chama de teste de criativo. Então, se você pegar a campanha, né, esse conjunto de anúncios que teve maior volume de investimento, e se você abrir, você vai ver que todos os conjuntos de anúncio aqui são conjuntos de Advantage+. São aqueles conjuntos que a gente deixa meio que o Facebook escolha qual que é a segmentação para quem ele vai aparecer. A gente, no máximo, faz uma segmentação de idade, mas a gente deixa o público Advantage selecionado e o que a gente vai fazendo aqui é fazer teste de criativo. Então, se você for olhar, são quase sempre o mesmo público, o que vai variando é o criativo. Em alguns casos, a gente deixa só um anúncio por conjunto de anúncio, mas na grande maioria dos casos, em boa parte dos casos, a gente coloca mais de um conjunto de anúncio, mais de um anúncio, mais de um vídeo, mais de um criativo por conjunto de anúncio. Porque, historicamente, a gente viu que quando a gente coloca 3 anúncios juntos, eles costumam ter uma performance melhor. E aí, o que a gente replica, em alguns casos, é pegar 2, 3 criativos campeões e a gente começa a colocar nas campanhas de escala.
Nessas campanhas de escala, a gente costuma pegar públicos frios, públicos quentes e a gente seleciona os criativos que estão sendo campeões naqueles nossos testes de público frio, né? De público advantage mais. Então a lógica é basicamente o seguinte: a gente pega os criativos, muitas vezes começa a captação só para público frio, testa esses criativos para público frio, vê quais têm o melhor desempenho, depois a gente começa a pegar esses criativos que têm o melhor desempenho e começa a colocar em outras campanhas de públicos quentes, de públicos frios, de públicos mornos. Então a gente testa os criativos com campanha de Advantage+, depois a gente vai replicando esses criativos, os melhores, dando prioridade para os melhores em públicos mornos, públicos quentes, públicos frios. E uma das coisas que a gente percebeu que trouxe também excelentes resultados foi trabalhar com um mix de públicos quentes. Então, se você olhar aqui, a gente colocou vários públicos quentes sobrepostos. Quando a gente está falando de uma escala muito grande, a gente sair fatiando demais os públicos, ou seja, colocar envolvimento 1 dia, envolvimento 7 dias, envolvimento 14 dias, envolvimento 30 dias, muitas vezes faz com que o público fique pequeno, você acabe colocando um orçamento muito alto em cima desse conjunto de anúncios, naturalmente a sua frequência vai na estratosfera e o seu CPM também. Então o que a gente viu é que quando a gente precisa colocar verbas mais altas de múltiplos 6 dígitos ou 7 dígitos, vale a pena colocar quase tudo dentro do mesmo bolo, envolvimento 7 dias, 14 dias, 90 dias, initiate checkout 180 dias, envolvimento no Instagram 60 dias, todo envolvimento no Instagram 60 dias, e fazendo uma mistureba desses públicos quentes, unindo esses públicos quentes, fazendo que eles fiquem maiores, muitas vezes dá uma escala, como ele é maior, a gente consegue ter uma escala maior com uma frequência não tão alta e naturalmente o nosso CPM também não vai para a estratosfera. Outra coisa que é fundamental quando você está indo para uma escala muito grande, depende muito de tráfego pago, é uma métrica que a gente chama de Connect Rate ou taxa de carregamento de página. O que essa métrica quer dizer? Essa taxa ela é uma divisão entre a visualização de páginas de destino e o volume de clique, ou seja, é a taxa, o número de pessoas que está carregando a sua página de captura. Essa métrica, ela muitas vezes ela nos dá uma direção, um cheiro da velocidade de carregamento da sua página. Então, quando a gente começou a fazer essa captação, nós usamos uma página do lançamento anterior, né? Essa foi a primeira vez que a gente rodou esse lançamento, e a gente viu que a taxa estava em 54%, né, ali no dia 14 de maio. E isso estava impactando negativamente o nosso custo por lead. Por quê? O que essa métrica está falando? Que a cada 100 pessoas que clicam no seu anúncio, só 55, ou seja, 45 pessoas não estão chegando a carregar a página. Isso faz com que a gente reduza a nossa possibilidade, a nossa probabilidade de conseguir converter aquela pessoa em um eventual cadastrado para o nosso evento de lançamento. Então a gente começou a correr atrás, trabalhar junto com a equipe desse cliente, dessa expert, e a gente conseguiu dar uma melhorada nisso. E ali, no início de junho, a gente conseguiu dar uma melhorada, ou seja, daquelas mesmas 100 pessoas, mais ou menos 11 a mais, 12 a mais estavam carregando a página. Isso aumenta a nossa taxa de conversão. Algumas dessas páginas, né, algumas dessas campanhas chegaram ali a 74%, 75% de taxa de carregamento. Então a gente consegue aumentar a probabilidade de conversão. Esses ajustes finos, quando em um único dia a gente tem 25, 26 mil pessoas chegando na nossa página de captura, eu aumentar em 11 pontos percentuais significa que eu estou fazendo com que 2.800 pessoas a mais carreguem a minha página de captura. Então, quando a gente começa a trabalhar em volumes muito grandes, essas melhorias marginais muitas vezes trazem um volume absoluto de conversão muito mais alto. Então é algo que você tem que ficar muito de olho e você tem que trabalhar constantemente para fazer essas melhorias. Outro dado que é fundamental e que a gente sempre vai olhando é uma métricazinha, eu já falei em algumas palestras, que é o Thumb Stop Rate. O que é o Thumb Stop Rate? É
o percentual de pessoas que estão assistindo os 3 primeiros segundos do seu vídeo. Também é uma métrica personalizada que você cria dentro do gerenciador de anúncios, que é uma divisão entre as reproduções do vídeo de no mínimo 3 segundos pelo número de impressões. O que essa métrica nos diz? Qual que é o gancho, o hook do anúncio em vídeo que está chamando mais a atenção? Isso é fundamental de você mandar para o seu copywriter, você disponibilizar para o seu copywriter, para que ele consiga replicar outros anúncios, pensar em outros anúncios que tenham aquele hook, aquele melhor gancho. Isso também, às vezes não necessariamente o copy, mas às vezes o editor de vídeo. Uma das coisas que a gente teve nesse lançamento foram mais de 400 variações de anúncios. Então, talvez tivessem ali 40, 50 anúncios base, e cada um desses anúncios foi testado com 5, 6 variações. Isso permitiu que alguns anúncios, que tinham um desempenho bom, mas estavam com um TSR baixo, às vezes tinham um custo por lead bom, mas um TSR baixo, fazia alguma edição, o editor de vídeo colocava uma cobertura de imagem lá no início, isso melhorava o TSR e naturalmente também reduzia o custo por lead. E outra coisa que a gente fez nesse lançamento, que a gente gostaria de ter tido um êxito maior, é mais respostas da pesquisa de persona. Por quê? Porque a gente faz um cruzamento de dados entre a pesquisa de persona e a origem, e baseado nisso a gente faz um lead scoring. A gente faz uma classificação dessas leads baseadas em qualidade alta, média, baixa ou desqualificada. A gente faz isso baseado em machine learning, e à medida que as pessoas vão se cadastrando no lançamento e vão preenchendo a pesquisa de persona, eu sei qual é a origem dessa lead. Então, por exemplo, eu poderia prever que esse público frio de sites concorrentes não estava trazendo nenhuma lead qualificada. Então, na hora que eu estava fazendo tráfego para esse conjunto de anúncios e eu estou vendo que as leads que estão vindo dele não são qualificadas, a gente poderia pausar o investimento, A gente pausava o investimento, a gente não trabalhava com a escala, a gente não colocava mais dinheiro, mesmo que o custo por lead tivesse um pouco mais baixo que dos demais conjuntos de anúncios. Porque no final das contas, a gente não quer um volume mais alto de lead, a gente quer um volume mais alto de leads qualificados. Então não adianta eu trabalhar com uma escala de um determinado criativo, sendo que aquele criativo muitas vezes não está me trazendo leads qualificadas. Então fazer esse cruzamento de dados é fundamental. Esse lançamento está beirando os 8 dígitos de faturamento, e muitas das ações que foram feitas de recuperação de vendas, de disparo de API oficial, foram tomadas, foram baseadas em pesquisa de persona de pessoas que têm uma qualificação mais alta. Então a gente consegue fazer diversos filtros de acordo com as respostas que essas pessoas tiveram, a gente consegue fazer diversos filtros baseados no histórico anterior dessas pessoas, se elas já eram alunas ou não, se elas têm uma renda mais alta ou não, quais produtos elas compraram. A gente coloca todas as informações dentro do lead scoring e entrega para o time comercial, para ele fazer uma abordagem por telefone, para fazer o disparo via API oficial, que a gente sabe que é caro, então a gente não quer gastar dinheiro com leads que são desqualificados, enfim. Então isso tudo foi feito, todas essas ações foram feitas, foram usadas para a gente chegar no resultado que a gente chegou. Se você pegar o que esse lançamento já recebeu de pagamento à vista, ele já passou dos 6 milhões de reais, e se você somar o que vai cair ainda de parcelamento inteligente, boleto parcelado, é muito provável que ele chegue próximo dos 8 dígitos. Essa análise de métricas, essa ferramenta de BI e de lead scoring que a gente tem, a gente chama de VK Metrics. Você acha que faz sentido hoje ela para o seu negócio? É só você digitar, você preencher o formulário que está logo aqui na descrição. Se você quiser que a gente faça tráfego para o seu negócio também, é só preencher o formulário, que a gente vai entrar em contato, nós vamos conversar, e se fizer sentido, nós vamos fazer uma proposta, um orçamento para a gente trabalhar junto. É isso, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.